Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Lima. Estamos aqui no estúdio do curso Supermódulos nessa época de crise, né? Com esse tal de coronavírus aí. Nós estamos disponibilizando todas as nossas aulas para que os nossos alunos possam assistir online em casa, ok? De maneira que não vai ter perda nenhuma, tá? Então, se você é aluno do curso Supermódulos, seja bem-vindo aqui à nossa aulinha de Química, tá? Bom, o que acontece, né? Vamos fazer aqui uma introdução ao estudo da Química. Então a gente vai falar de tudo sobre Química, né? Como é que era antes, né? Antes de surgir a Química, o que existia. Aí vamos falar da linha do tempo até chegar à Química e aí a gente vai avançando bem tranquilamente, de maneira que você possa entender toda essa parte histórica que é importante e também que cai em concurso, beleza? Bom, então o nosso primeiro slide é esse aqui, né? A gente vai fazer, como eu falei, uma breve introdução ao estudo da Química. O primeiro detalhe que é super importante é esse aqui. A Química, ela é uma ciência natural. Ela é uma ciência da natureza, né? E a pergunta que vem em seguida é: o que são ciências naturais? Vamos lá? Vamos falar disso aqui? Bom, ciências naturais são aquelas que têm por finalidade estudar objetos e fenômenos da natureza. Tá? Então, assim, quais são os objetos, quais são os fenômenos que existem na natureza? São muitos deles. Por exemplo, o calor é um fenômeno da natureza, a luz é um fenômeno da natureza, né? A transmissão de ondas é um fenômeno da natureza. Isso acontece, por exemplo, quando o Sol emite luz para a Terra, né? A eletricidade e assim por diante. Então, todos esses fenômenos são estudados por ciências que são batizadas de ciências naturais. Tá? Então, ciências naturais são aquelas que têm essa finalidade aqui, estudar objetos e fenômenos da nossa natureza. Então, temos um exemplo aqui de uma panela fervendo com água, né? O calor, a condução de energia térmica, por exemplo, né? Aqui nos raios a gente vê, por exemplo, a luz, a gente vê a própria eletricidade, todos eles são fenômenos da natureza. Bom, quais são as ciências que são chamadas de ciências naturais? E qual é o objeto de estudo de cada uma delas? Então, cada uma das ciências naturais possui um foco diferente, possui um objeto de estudo diferente. É isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Vamos lá? Então, são ciências naturais. A física, se você observar a própria tradução da palavra física, né? Vem do latim physis, que significa natureza. Se você traduzir a palavra física, a tradução é natureza, ok? Então, a física, ela é uma ciência natural. Qual é o objeto de estudo da física? Fenômenos da natureza. Então, lá na física, você vai estudar o quê? Eletricidade, você vai estudar ótica, que são os fenômenos relacionados à luz, você vai estudar as ondas, você vai estudar termologia, que tem a ver com transmissão de calor, aquele negócio todo, né? Você vai estudar mecânica, que tem a ver com o movimento. Afinal de contas, na natureza, o que mais existe é movimento. Para todo lado tem movimento, né? Então, a física, ela é a ciência natural que é responsável por isso, por estudar esses fenômenos que ocorrem na natureza, ok? Outra ciência natural é a biologia. Só que o foco de estudo da biologia não são os fenômenos da natureza, e sim a vida, ok? Então, o foco de estudo, né, da biologia, o objeto de estudo dela é a vida. Outra ciência natural é a astronomia. A astronomia, ela também é uma ciência da natureza. Qual o foco, qual é o objeto de estudo da astronomia? As leis que regem o nosso universo, ok? Outra ciência natural é a nossa química, né? Qual o foco de estudo da química? Esse foco já estava bem ilustrado ali para você, né? O foco de estudo da química é a matéria. É isso que a gente vai fazer ao longo dessas aulas. A gente vai estudar o nosso foco principal da química, que é a matéria. A gente vai estudar a composição da matéria, do que a matéria é feita, o que é matéria, o que não é matéria, né? Quais são as propriedades da matéria e assim por diante. E assim a química ela vai se desenvolvendo em torno dessa ideia do que é matéria, tá? Matéria, na verdade, é tudo que constitui o universo, ok? Tudo que constitui o universo é chamado de matéria, ok?
a gente vai ver que tem umas características e tal, tem algumas coisas que não são matéria, como por exemplo a energia, a gente vai falar daqui a pouco. Então olha só, a gente percebe que cada ciência natural possui um foco diferente, ok? Bom, a pergunta é, e a matemática? Você acha que a matemática é uma ciência da natureza? É uma ciência natural? Diretamente não, mas a matemática, ela é a ferramenta que é utilizada por todas as outras ciências. Então, assim, para eu provar alguma coisa em física, eu provo, em geral, através de matemática. Beleza? A matemática é que dá, né, a física, aquela autonomia, aquela certeza das coisas, né? Então, a gente usa matemática na biologia, quando você calcula, por exemplo, a probabilidade de um filho nascer menino, de nascer menina, de gene recessivo, aquele negócio todo, né? A gente usa matemática na astronomia o tempo todo, né, para calcular ali. Na química também, tá? Então, assim, a matemática, embora ela não seja diretamente uma ciência natural, ela é a ferramenta que é utilizada por todas as ciências naturais, ok? Show de bola até aqui? Beleza, então vamos dar continuidade aqui, ainda falando aqui das nossas ciências naturais. Aqui a gente vê uma imagem que talvez você já tenha visto na internet, já tenha visto em algum lugar, né? Qual era o nome daquele homem que diz a lenda, né? Diz a história que ele estava sentado debaixo de uma árvore e aí caiu uma maçã na cabeça dele. Você lembra o nome desse cara? Isaac Newton, né? Então aqui está uma imagenzinha aqui de Isaac Newton sentado debaixo de uma árvore, né? De um pé de maçã, e aí a maçã caiu na cabeça dele, veio aqui para o chão. Newton era um grande físico, né? Talvez um dos maiores físicos da nossa história. Newton, após cair a maçã na cabeça dele, ele pensou no seguinte, poxa, por que essa maçã caiu? E aí, ele, como bom físico, ele desenvolveu as leis da gravidade, não é isso? Desenvolveu as 3 leis de Newton, né? Beleza? Isso porque, sob a ótica dele, ele pensava num fenômeno da natureza, que foi a queda livre, por exemplo, né? O movimento daquela maçã descendo. Newton era físico, foi lá e desenvolveu as leis da gravidade e tal, as 3 leis de Newton e assim por diante. Mas se ele fosse biólogo, como o foco da biologia é outro, talvez Newton, se fosse biólogo, não pensaria nisso, mas pensaria no seguinte, caiu essa maçã aqui, então todo ser vivo nasce, cresce, né, dá frutos, né, se reproduz, envelhece e morre. Né? Então, se Newton fosse biólogo, talvez ele pensaria era nisso. Se ele fosse astrônomo, o que pensaria Newton ao cair aquela maçã na cabeça dele? Talvez ele pensasse assim, poxa, essa maçã caiu porque matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa, né? Uma das leis lá da gravitação. Se Newton fosse químico, ele teria outro foco. Newton pensaria, do que essa maçã é constituída? Quais são os elementos que compõem essa matéria, essa maçã? Né? E se ele fosse matemático, o que ele pensaria? Talvez ele pegasse a maçã, comesse a maçã e continuasse lendo o livro dele ali, né? Ok, galera, então aqui é só uma chargezinha, né, pra gente fazer uma brincadeira aqui e pensar no ponto de vista de todos esses, profissionais que são de cada uma dessas áreas aqui. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, aqui tem uma frase bem interessante que diz assim, ó, não sei se vai dar para você ler aí, toda a educação científica que não se inicia com a matemática é naturalmente imperfeita na sua base. Então ele está dizendo que toda ciência que não usa como base a matemática é uma ciência imperfeita. Beleza? Então realmente mostrando aqui que a matemática é super importante, é a nossa ferramenta aí. Então essa frase aqui é de Auguste Comte, ok? Vamos lá. Pergunta, por que estudar a química? Primeiro porque cai na sua prova. Se você está assistindo essa videoaula é porque na sua prova está lá no edital que cai química. Mas não é só por isso, né? A química ela é super importante na nossa vida diária, tá? Então, a química é a ciência que estuda a composição e a estrutura da matéria e suas transformações. Como a matéria é muito importante, porque tudo que existe no universo é feito de matéria, né? É importante a gente estudar a química, né? Ela está presente, por exemplo, em quê? Tudo que compõe o universo, né? Então, todo o universo é composto de matéria. Está presente no nosso cotidiano.
A gente não consegue viver sem química. Ela está presente o tempo todo no nosso cotidiano. Onde? Por exemplo, na cozinha. Né? Quando você vai para a cozinha e utiliza um tempero, por exemplo, se você olhar lá atrás do rótulo do tempero, está lá composição química. Né? Do que aquilo ali é feito? Então, a química ela está presente, por exemplo, na cozinha. Ela está presente, por exemplo, onde também? Na nossa farmácia. Quem é que vive sem remédios? Praticamente ninguém. Né? Então, a química ela está presente aqui. A química ela está presente onde também? Nos produtos industrializados. Praticamente tudo, né, que a gente consome é industrializado. Né? Quase tudo. Né? Então, quando você olha lá um saquinho de bolo, né, ou de fermento, ou de qualquer coisa, a química ela está presente ali. Tá? A química ela também está presente nos produtos agrícolas. Né? Então, o pessoal utiliza lá aqueles produtos todos para fazer com que não dê praga nas plantações e assim por diante, né? Para que elas cresçam mais rápido, com mais saúde e assim por diante. Graças a Deus a química está ali para nos ajudar com isso. A química ela também está presente em quê? Em tudo, né? Na nossa vida toda, ok? Beleza, galera? Então, estão aqui alguns exemplos, né, de onde a química está presente, mas existem outras coisas também, como por exemplo, vamos ver aqui o próximo slide. A química está presente no corpo humano, né? Com certeza. Quando você faz, por exemplo, a respiração, o que está acontecendo? Você está jogando para dentro do seu corpo o ar. O ar é composto, né? O ar na verdade é uma mistura, né? Uma mistura de vários gases, mas aí o seu organismo vai lá e retira o oxigênio e transporta aquele oxigênio pelo seu corpo todo, e aí ocorre uma reação lá e aquilo ali é transformado em CO2 que você joga para fora. Então o nosso corpo humano, ele é uma indústria química, né? Funcionando 24 horas por dia. Então a química está presente no nosso corpo. Ela está presente também no nosso movimento, afinal de contas, para a gente se movimentar, o que a gente precisa? De energia. Da onde que vem essa energia? Do alimento. Como é que esse alimento se transforma em energia? Através de um processo químico, né, que ocorre no corpo humano, ok? A química está presente, como eu falei, na digestão, que auxilia ali o nosso movimento, né? Então, para quem estuda aí aquela parte toda de biologia ali, né, ocorrem reações químicas quando a gente ingere um alimento qualquer. A química está presente até nos problemas ambientais, né? Como, por exemplo, a poluição do ar, né? As indústrias que jogam fumaça tóxica e assim por diante, né? A química está presente nos efluentes, né? Como, por exemplo, o sistema de tratamento de esgoto, né? Então aqui tem um exemplo de uma indústria jogando os dejetos dela diretamente no rio. A gente sabe que hoje uma indústria ela tem que ter um sistema de tratamento, né, de águas e assim por diante, mas a química está presente ali certamente. A química está presente na chuva ácida, né? Onde é que ocorre chuva ácida? Em lugares que tem vulcão, por exemplo, né? Que tem emissão de gases de enxofre que reagem com a água que está nas nuvens, e aí caindo a chuva ácida, tá? Então a química ela está presente em praticamente tudo. Efeito estufa, né? A nossa famosa camada de ozônio aí, né? A química está presente até nas outras ciências, tá? Como, por exemplo, a biologia, né, molecular, no caso a genética, beleza? Quando você estuda lá aquela moléculazinha ali de DNA, né, você estuda todas aquelas bases nitrogenadas e tal, né? Então é isso, para te mostrar como a química é importante. Mas aqui está mostrando aqui, né, uma imagem de um cientista, uma das maiores mentes da história, né, que é Albert Einstein. Inclusive, essa foto dele aqui diz a história que Einstein não gostava de tirar fotos. E os paparazzis, que já existiam naquela época, viviam andando atrás dele. E uma vez, ele saiu de casa e aí um paparazzi apareceu para tirar uma foto dele. O que ele fez? Com a intenção dessa foto não ser publicada, ele colocou a língua para fora. Ele pensou assim, pô, vou colocar a língua para fora que esse cara não vai ter coragem de publicar essa foto. Colocou e aí tiraram a foto dele e hoje é a foto mais famosa de Einstein, né? A foto que ele achou que não fosse ser publicada. Mas por que eu estou falando de Einstein aqui? Porque eu estou falando da química, né? E o objeto de estudo da química é a matéria. Einstein, eu falei para vocês que matéria é uma coisa e energia é outra. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, tá? Mas assim, a gente não pode confundir energia com matéria, tá? Então
Então, matéria, a gente vai ver que tem uma definiçãozinha que é tudo que possui massa, que ocupa lugar no espaço, né? Isso é chamado de matéria. Por exemplo, uma caneta é matéria, ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas a energia, ela não é matéria, né? Ela não tem massa, né? Ela talvez até algumas formas de energia ocupem um certo lugar. Por exemplo, a luz, ela ocupa um local no espaço, mas ela não tem massa, né? Então não atende à definição do que é matéria. Então tem aquela briga, né? Aqui é matéria e o que não é matéria é energia. Mas Einstein desenvolveu uma equação muito importante e ele conseguiu comprovar que toda matéria possui energia, ok? Beleza? Então, um homem super inteligente que desenvolveu essa equação aqui, ó, E igual a m vezes c ao quadrado. Você sabe quais são as incógnitas aqui dessa equação? Esse E aqui é energia, esse m é a massa e o c é a velocidade da luz. Velocidade da luz ao quadrado. Então ele disse assim, ó, energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Ele simplesmente conseguiu provar aquela equação ali e conseguiu mostrar que existe uma relação entre matéria, que é o que tem massa, e a nossa energia, que é aquilo que não é matéria. Então realmente esse cara foi super inteligente. Diz a história aí que ele ficou muito triste depois de um certo tempo que já havia desenvolvido essa equação e que as pessoas usaram a equação dele para fins bélicos, né? Então, eles pensaram assim, poxa, se toda massa tem energia, será que a gente consegue extrair a energia dessa matéria, né, dessa massa? E aí fizeram as bombas nucleares. Dizem que Einstein até morreu de tanta tristeza, né, por causa disso. Porque desenvolveram a bomba atômica, ok? Então, bomba atômica, eles extraíam a energia que tem na matéria, através dessa equaçãozinha aí que foi fundamental para tudo isso, né? Então não vamos confundir essa bomba atômica com essa bomba aqui não, ok? Só uma brincadeira, galera. Valeu? Então, olha só para cá. O que é matéria? Essa é a nossa pergunta agora. O que é matéria? Vamos lá? A gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas matéria vem do latim matéria. Significa o seguinte, aquilo do que uma coisa é feita. Então, traduzindo ao pé da letra, a palavra matéria significa aquilo do que uma coisa é feita. Então, olha só, matéria é tudo aquilo que compõe as coisas. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Por exemplo, esse passador de slides aqui. Ele possui massa, se eu colocar numa balança, vai alterar o valor da balança lá, e ele está ocupando um lugar no espaço, não está? Tá, ok? Show de bola? Então, tudo que atende a essas duas características é chamado de matéria. O que não é matéria? Energia. Energia não é matéria. A luz não é matéria, o calor não é matéria, a eletricidade não é matéria. Show de bola? Então não vamos confundir matéria com energia. Então tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha para cá. Vamos fazer aqui agora uma coisa muito importante. Eu já te falei o que até agora? Já te falei quais são as ciências que estudam a natureza, né? Dentre elas a gente falou da química. A gente começou a falar do foco de estudo da química, que é a matéria. Tudo na química gira em torno da matéria. Te mostrei que matéria não pode se confundir com energia, tá? Beleza, entendemos até aqui. Mas agora que vem uma parte que eu acho particularmente assim muito legal. A gente vai entender como que a química surgiu. A gente vai fazer um resumo histórico aqui da nossa química, ok? A química é a mais nova das ciências naturais. Se a gente olhar aquelas ciências que eu citei lá, astronomia, física, biologia, a química é a mais novinha delas, tá? Ela não data de muito tempo, não. A astronomia, física, biologia, matemática são datadas de muitos séculos antes de Cristo. A química não. A química é super recente, beleza? Como é que funciona isso na linha do tempo? Então, é bem legal isso aqui, que eu vou te mostrar aqui a linha do tempo antes da química até o surgimento da química. Vamos lá? Vou começar aqui, não sei se está dando para você ler aqui, mas está aqui assim, olha, 1500 antes de Cristo. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, nas descrições, esses slides, tá bom? Onde você vai poder clicar ali, vai ser direcionado para o site do curso Supermódulos, você vai poder imprimir, se você tiver interesse, ou então só observar no celular, todos esses slides aqui, tá bom? Então, o que tiver escrito no slide, você não precisa copiar, tá bom para você? Então vamos lá.
1500 antes de Cristo. A palavra química ainda não existia. Então, olha só, no Antigo Egito, o que aconteceu? 1500 a.C., os egípcios utilizavam procedimentos que envolviam transformações químicas. Então, lá naquela época, eles já fabricavam, por exemplo, o vinho. A palavra química, a química como ciência já existia? Não, mas eles já utilizavam procedimentos que hoje a gente sabe que são procedimentos químicos, mas que na época eles não tinham noção disso, ok? Então, antes de Cristo, 1500 aí, né? Esses egípcios já usavam, por exemplo, eles fabricavam objetos de cerâmica, por exemplo, eles faziam a extração de corantes, né, de animais e de vegetais. Beleza? Eles já existia o vinagre naquela época. 1500 a.C. já tinha o vinagre, né, e já existiam bebidas alcoólicas. Quer dizer, eles utilizavam procedimentos químicos, porém a ciência química sequer existia. Principalmente a arte de conservação das múmias, com alto grau de perfeição. Então ele já existia o formol, aquele negócio todo, né? Eles conseguiam conservar as múmias, né? Que a gente de vez em quando vê na televisão em uma reportagem que eles acharam uma múmia em belo estado de conservação dessa época aí, 1000 e poucos antes de Cristo, né? É bem interessante. Então assim, os egípcios já utilizavam procedimentos químicos, porém a química como ciência ainda não existia. Aí a gente vai dar um salto na história de 1500 a.C. para o ano de 478 a.C. Muita gente me pergunta assim, professor, mas peraí, antigamente a contagem do tempo era regressiva? O cara estava no ano de 1500, aí falava assim, ó, ano que vem é 1499, o outro ano é 1498 e assim por diante? Não, não é bem assim. É que a contagem oficial que a gente usa hoje, ela foi instituída a partir do nascimento de Cristo. Então, se a gente considera aquele ano ali o primeiro ano do nascimento de Cristo, o que aconteceu antes a gente tem como antes de Cristo, ok? E aí eles foram voltando, o ano 1, ano 2, ano 3, ano 1500, beleza? Então, a ideia é essa, tá? Então, assim, falamos aqui do 1500 antes de Cristo, então já vamos dar um salto aqui, olha, de mais de 1000 anos, né? Vamos para o ano de 478 antes de Cristo na Grécia. Na Grécia existiram dois filósofos, esse carinha aqui chamado Leucipo e Demócrito. Na verdade, Leucipo era como se fosse um mestre, né? Demócrito era como se fosse um discípulo, né, de Leucipo. Olha só o que eles fizeram, né? O filósofo grego Leucipo apresentou a primeira teoria atômica e seu discípulo Demócrito a disseminou. Então esse cara fez simplesmente a primeira teoria atômica. O que ele fez? Vamos lá. Segundo eles, se pegássemos um pedaço de matéria e fôssemos quebrando em pedaços cada vez menores, haveria um momento em que os pedaços seriam tão pequenos que seria impossível quebrá-los em pedaços ainda menores. Então ele falou o seguinte, ó, imagina, por exemplo, uma pedra. Você pega uma pedra, quebra no meio e vai quebrando. Vai chegar um momento que você vai chegar num pedaço tão pequeno que esse pedaço será inquebrável, né? E aí, o que ele fez? Ele batizou esse pedaço que é inquebrável, né? Olha para cá. Esses pedaços minúsculos, não mais divisíveis, foram denominados por Demócrito de átomos. Então, olha só, a palavra átomo surgiu lá em 478 a.C. Percebeu? A química ainda não existia, mas a palavra átomo já existia. Olha só que incrível, né? Interessante é o seguinte, esse conceito de que o átomo seria inquebrável, né? Permaneceu até o ano de 1804, mais de 2000 anos durou. Olha só, o que esse cara falou durou mais de 2000 anos, essa ideia de que o átomo seria inquebrável. Hoje a gente já sabe que é possível a gente quebrar o átomo em partículas ainda menores, né? Partículas subatômicas, né? Beleza? Show de bola? O que seria para eles átomo, né? A tradução da palavra átomo. A palavra A significa negação, e a palavra tomos significa divisão. De maneira que a palavra átomo, de acordo com Leucipo, significa aquilo que não é dividido, aquilo que não pode ser dividido. Tá? Então, traduzindo ao pé da letra, né, a palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido.
É bem interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, né? Porque a gente sabe que hoje o átomo ele pode ser quebrado, ele pode ser dividido. Então o nome dele, teoricamente, estaria errado hoje, né? Porque aquilo que não pode ser dividido hoje, né? Então o correto seria a gente chamar somente de tomos, né? Ao invés de átomo, chamar de tomos, que significa divisão, né? Mas aí eles realmente, em homenagem a esses grandes filósofos, né? Que foram inclusive conhecidos como atomistas, né? A palavra átomo se manteve, tá bom? Então a palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido. E aí a gente já vai dar mais um salto, desculpem, para o ano de 384, ainda antes de Cristo, tá? Então vamos de 478 para 384, ainda na Grécia. Surgiu um filósofo lá super famoso e foi muito importante para a história da humanidade. O nome desse cara? Aristóteles. Aristóteles desenvolveu uma teoria chamada de teoria dos quatro elementos, né? A teoria dos quatro elementos dizia o seguinte: tudo que é formado no universo é formado por quatro elementos. Quais são os quatro elementos? Água, fogo, terra e ar. Então, assim, antes de Aristóteles, na verdade, surgiram outros. Um filósofo que dizia que tudo era feito por água, o outro tudo era feito por fogo. Mas aí Aristóteles foi lá e falou, não, tudo que existe na natureza é feito por quatro elementos básicos: água, fogo, terra e ar. E de acordo com proporções diferentes desses quatro elementos, a gente forma toda a matéria que existe no universo. Então essa foi a ideia de Aristóteles, que ficou conhecida como teoria dos quatro elementos. Beleza? Então tá aqui. São os quatro elementos: a nossa água, o fogo, a terra e o ar. Show de bola? Esse slide dá um pouquinho de trabalho aqui para fazer, tá? Tá bonitinho, né? Gostei dessa nuvenzinha aqui espirrando, ó. Só não pode transmitir pra gente o tal do corona, né? Tem que tomar cuidado. Deixa eu tirar esse slide daqui. Galera, vamos dar mais um salto aqui na nossa linha do tempo. A química ainda não existia. A química vai começar a existir aqui, ó, tá? A gente vai falar aqui já do ano de 1200 depois de Cristo. Então veja que eu pulei de 384 antes de Cristo. Aí aqui nesse intervalo aqui houve um nascimento de Cristo, aí o tempo, né, o que a gente conhece hoje, a contagem de tempo começou, né? E aí a gente já avançou mais 1200 anos aí depois do nascimento de Cristo, estamos em 1200 depois de Cristo. Surgiu uma coisa chamada alquimia. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, tá? O que é alquimia? A alquimia, a gente diz que ela é a precursora da química. O que significa precursora? Aquilo que vem antes, né? A partir da alquimia, a química surgiu. Tá? Lembrando que a gente está fazendo aqui um resumo da história da química, ok? Então a alquimia ela é considerada a precursora da química. Afinal de contas, o que era essa tal de alquimia, né? A alquimia é uma mistura de ciência, arte, magia, misticismo, um monte de coisas desse tipo, tá? Então, aqui não sei se está dando para enxergar muito bem a foto, está um pouquinho clara, mas aqui, por exemplo, é uma imagem lá da Catedral de Notre Dame, que fica lá em Paris, tá? O símbolo da alquimia aparece lá no topo dessa Catedral de Notre Dame, né? Beleza? Então a alquimia é uma mistura de ciência, arte, magia, religião, misticismo, um monte de coisa, né? Meio que bruxaria também, tá? Vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho mais aqui sobre a alquimia. A alquimia é uma tradição antiga que combina elementos de química, física, astrologia, arte, filosofia, metalurgia, medicina, misticismo, geometria, religião, um monte de coisa. Você percebe assim que a alquimia não é bem uma ciência, né, dentre os moldes das ciências que a gente conhece hoje, né? Ela tinha um pouquinho a ver com misticismo, com religião e assim por diante. Qual é a origem da palavra alquimia, né? O que significa alquimia? Existem duas vertentes aí, né? Uma delas diz que a palavra alquimia vem da palavra árabe alkain, né, que se escreve desse jeito, que da raiz grega alquimia, que significa o país negro. Na época, o Egito, na antiguidade, né, ele era chamado de o país negro, né, era o país onde tinha as bruxas, aquele negócio todo ali. Então tem gente que diz que a palavra alquimia é derivada disso aqui, né, dessa raiz aqui, né? Show de bola? Outra vertente diz que a palavra alquimia ela está relacionada com o vocábulo grego shima,
que se relaciona com fundição de metais. A gente vai ver que realmente a alquimia ela tem a ver com fundição de metais, porque um dos objetivos dela, dos alquimistas, era transformar metais baratos em ouro. Então eles usavam técnicas de fundição. Tá? Então existem essas duas vertentes aí para a origem da nossa palavra alquimia. A alquimia surgiu na Idade Média e ela possuía três preocupações. Né? Eu vou mostrar as três aqui, mas em geral quando você procura num livro didático você verifica que, em geral, ela tem duas, né? Mas aqui eu vou citar as três, ok? Quais são as três grandes preocupações dos alquimistas? Uma delas era construir o chamado elixir da longa vida. A gente vê muito isso em filme, né? O cara mergulha ali naquela aguinha ali e aí ele vai ter vida eterna, né? Naquele chafariz e assim por diante, né? Mas realmente isso era uma das buscas que os alquimistas tinham. Eles queriam descobrir um tipo de líquido, né, o tipo de substância, que quando você ingerisse, você teria vida eterna. Quer dizer, vida eterna até que você fosse morto por algum acidente. Claro, né, o cara tá lá, pô, se ele não sofrer acidente nenhum, ele vai ter a vida eterna. Tá andando lá, caiu uma pedra em cima da cabeça dele, ele morreria. Tá? Então, um dos objetivos aí dos alquimistas era encontrar esse tal do elixir da longa vida. A outra preocupação dos alquimistas era a transmutação de metais baratos em ouro, isto é, transformar ferro em ouro. Já pensou? Quem fizesse isso ia ficar milionário. Imagina você pegar um pedaço de ferro, que é um metal super barato, e conseguir transformar em ouro. Então, quem descobrisse essas duas coisas teria vida eterna e seria muito rico. Olha que vida boa, hein? Show de bola, né? Mas a alquimia, ela tinha uma terceira preocupação que a gente quase não acha aí na bibliografia, que era criar vida humana artificial, o chamado homúnculos, né? Isto é, através da mistura de substâncias e a partir daquilo ali surgia a vida humana. Já pensou? Né? Então é isso. Essas eram as três grandes preocupações da alquimia. E os alquimistas diziam que para conseguir esses objetivos, eles precisavam encontrar uma coisa muito importante, que é a famosa pedra filosofal. Através dessa pedra filosofal, eles iam conseguir desenvolver o elixir da longa vida, transformar metais baratos em ouro e produzir vida humana artificial, né? Existe até um filme do Harry Potter, né? Daquela saga do Harry Potter. Filme, se eu não me engano, é o filme 1, né? Que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Então, assim, ele fala um pouquinho lá nesse filme, se você prestar bastante atenção, sobre os alquimistas, né? Então essa pedra filosofal, ela seria composta por aqueles 4 elementos de Aristóteles, né? Água, fogo, terra e ar, e a partir daquilo ali ele conseguiria fazer qualquer coisa, ok? Eu falei para você o seguinte, né? Que duas das principais preocupações, aquelas que a gente acha mais lá nas bibliografias, falam da imortalidade, né? Do elixir da longa vida e de transformar metais baratos em ouro. Existe uma vertente, né, que diz que a imortalidade e transformar metais baratos em ouro são tecnicamente a mesma coisa. Porque quando você está transformando uma vida imortal em uma vida mortal, é como se você estivesse transformando um metal barato em ouro. Então tem uma vertente que diz assim, que significam a mesma coisa, né? Diz a história, né, se a gente estudar aquelas histórias ali, a parte histórica, né, da química e tal, que só um filósofo até hoje conseguiu encontrar essa tal dessa pedra. O nome desse cara era Nicolas Flamel. Então diz a lenda, né, uma lenda, que ele foi encontrado vivo 667 anos depois. Então assim, Flamel ele foi um homem que ele era de família humilde, mas de repente ele ficou muito rico, né? E ele começou a ajudar as pessoas da cidade dele, ele construiu igrejas, ele reformou casas, né? Ele dava dinheiro para os pobres, comprava alimentos para os pobres. Então eles pensaram o seguinte, poxa, então esse cara ele deve ter achado a pedra filosofal. E ele deve estar vivo provavelmente até hoje. Então diz a lenda aí que ele foi encontrado 667 anos depois ainda com vida. Uma história bem interessante a respeito dessa parte aí de Nicolas Flamel é que diz o seguinte, que alguns assaltantes da época pensaram assim, poxa, peraí, Nicolas Flamel desapareceu, dizem que ele foi enterrado, vamos até o túmulo dele para ver se a gente consegue achar ouro. E aí os caras foram para lá para saquear o túmulo de Flamel, e quando abriram o túmulo de Flamel tiveram duas surpresas, uma delas é que não tinha ouro nenhum lá, e a segunda é que o caixão estava vazio. Isto é, então eles tiveram a certeza naquela época que realmente ele levou todo o ouro e está vivo até hoje, ok?
Tem um livrozinho chamado Código da Vinci, um livrozinho não, né? Um ótimo livro, né? Um livro aí que é uma referência, né? Um best-seller. O Código da Vinci fala um pouquinho da história aí de Nicolas Flamel, ok? Bom, galera, a grande pergunta que eu te faço é: será que a alquimia teve sucesso? Lembra que ela tinha 3 preocupações? Elixir da longa vida, transformar metais baratos em ouro e transformar produzir vida humana artificial. Será que naquela época eles conseguiram alguma dessas 3 coisas? Não. Isso quer dizer então que a alquimia não teve sucesso? Não. A alquimia teve sim muito sucesso. Não naqueles objetivos que eles tinham, mas sim a partir da alquimia surgiu a nossa linda ciência, a partir da alquimia surgiu a química, ok? Então esse slide aqui é bem interessante que diz assim: os alquimistas foram muito importantes para a química, tentando encontrar a pedra filosofal que teria o poder de transformar qualquer metal em ouro e o elixir da longa vida que tornaria o ser humano imortal, criaram um grande número de aparelhos de laboratórios e desenvolveram processos importantes para a produção de metais, de papiros, de sabões e de muitas substâncias como o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Então, a alquimia, eles não conseguiram, os alquimistas não conseguiram aqueles 3 objetivos, mas através das pesquisas, focando naqueles objetivos, eles desenvolveram a ciência química, que eles começaram a desenvolver técnicas de fundir metais, tentando transformar metal barato em ouro, misturavam substâncias novas foram aparecendo, como ele fala aqui, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e assim por diante. Técnicas de vidraria foram sendo desenvolvidas, fundição de vidro e assim por diante. Então a alquimia teve sim muito sucesso para o surgimento da química, ok? Tá aqui, ó, nenhum dos objetivos da alquimia foram alcançados, mas através dos estudos, muitos progressos no conhecimento foram alcançados. Quais foram os progressos que a alquimia trouxe para a gente, né? Descobertas de novas substâncias, materiais de laboratório foram gradualmente sendo aperfeiçoados. Através da alquimia, muitas técnicas de metalurgia foram elaboradas. E na China foi descoberta a pólvora. Então, olha só, os alquimistas são os responsáveis por isso, ok? Então, a alquimia realmente teve sucesso, sim. Galera, então assim, já deu o nosso tempo. A gente vai parar por aqui, né? Continue assistindo aqui a nossa sequência de aulas. Na próxima aula eu vou falar sobre o surgimento da química, justamente essa transição de alquimia para química, e aí surgiu a química, que é a nossa ciência, e a gente vai continuar falando um pouco da história da química, né? Falando das teorias atômicas, e aí a gente vai desenvolver aí o nosso cursinho aí, tá? Então, aqui embaixo nas descrições do vídeo eu vou colocar para vocês aqui o link de 3 vídeos de uma série da Rede Globo, do programa Fantástico, chamado Poeira nas Estrelas. Então, assim que terminar esse vídeo, você vai aqui embaixo na descrição e vai clicar no vídeo 1, depois no vídeo 2, depois no vídeo 3, que são vídeos assim super legais, que tem a ver com tudo isso que eu falei aqui para vocês, ok? Espero que você tenha gostado. A nossa chamada aqui está sendo feita da seguinte maneira: você vai lá embaixo e coloca um comentário debaixo desse vídeo, beleza? Galera, se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo, ok? Deixa um comentário legal aí, o que você achou da aula, o que você acha que eu posso fazer para melhorar essa aula, ok? Espero então que você tenha curtido bastante. Um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!